Fala, galerinha do Giro Copa! Tudo bem com vocês? A Copa do Mundo está chegando e a gente tem mais um convidado aqui no Giro Copa essa semana. O nosso quarto episódio aqui, a gente vai conversar muito sobre carreira, vai conversar muito sobre futebol brasileiro, Copa do Mundo e vamos conversar, claro, de tudo sobre o Corinthians. Hoje a gente recebe aqui o nosso querido amigo Fábio Amorim já jogou no Corinthians, já também jogou no São Caetano, outros times aí, e a gente vai conversar bastante. Volante, vamos ver se ele fazia muita falta ou não no meio-campo, né? Tomava muito cartão amarelo, tá bom? Então, daqui a pouquinho, depois da vinheta aqui, a gente conversa com ele, Fábio Amorim, tá bom? A gente já volta. Giro Copa! A emoção da Copa no campo. Os melhores momentos fora dele. Bate-papo com os jogadores, narradores e ídolos. Toda semana, um novo lance. Se inscreva e acompanhe. Giro Copa, a emoção tá no ar. A Copa no campo, fazendo vibrar. Os melhores momentos pra você. Vamos lá, Fábio Amorim, obrigado por você estar aqui, cara. Desde que a gente conversou pela primeira vez aí, você já falou, não, vamos lá, vamos conversar. Te agradecer, obrigado por você estar aqui no quarto episódio do Giro Copa, o Giro Copa começando, né? Graças a Deus aí o pessoal ouvindo com a gente no YouTube, no Instagram, no TikTok. Então, muito feliz de você estar aqui, um ex-jogador, primeiro ex-jogador aqui do Giro Copa. Prazer e seja bem-vindo aqui ao Giro Copa, tá bom? Obrigado, Luan. Obrigado pelo convite. É sempre bom, né, estar conversando sobre futebol, sobre carreira, enfim, bater uma resenha legal aqui com você. O programa seu é bem acompanhado e, pô, é legal. Eu curto muito esses bate-papo aí, dá para conhecer um pouquinho, dar uma cornetada nos jogadores atuais, né, e falar um pouquinho de esporte, que é o mais gostoso, né? Papo de bar, assim, por exemplo, né? É verdade, cara. Papo de bar é bom porque você já parou, então agora você pode conectar os amigos, os inimigos. Não tem jeito, né? Agora, Cara, para agora começar, eu posso. pode falar. Não, agora eu posso meter o pau em todo mundo. Agora jogar é mais fácil que tá lá dentro, né, cara? Agora eu posso. Eu fazia isso, fazia aquilo. Mas quando tá lá dentro, você não faz nada, né? Cara, para começar, eu queria que você. Uma pergunta fácil para você. O que a seleção brasileira precisa para ganhar a Copa de 2026? O que precisa e se você acredita que vai ganhar a Copa ou não? Olha, como brasileiro torcedor, eu sempre acredito, né? Eu acho que a nossa seleção não é das melhores, mas eu coloco ela entre as 6 melhores hoje para estar ali, né? Mas eu acho que a nossa seleção, ela começou muito tarde, né? Teve muitas trocas de treinadores. Então eu acho que isso aí pode prejudicar um pouquinho, porque o treinador atual ele vai ter pouco espaço para ele trabalhar, né? Mas como brasileiro eu acredito, não tão confiante, mas eu acredito sim que o Brasil possa, enfim, chegar mais longe que muita gente, enfim, está acreditando, né? Maravilha, maravilha. Você acha que essa lesão do Neymar é isso mesmo? É um pouquinho mais evoluído? Você acha que ele joga a Copa, não joga a Copa? Uma visão do ex-jogador. O que você acha assim que ele? Qual é a pinta do Neymar para essa Copa aqui? Luan, sempre é colocado o Neymar, né? Eu tenho assim, eu tenho minhas conclusões em relação ao Neymar. Assim, eu sou muito fã dele, né? Apesar que tem muita gente que é amigo meu que fala que eu só fico metendo pau no Neymar, né? Mas não é metendo pau no Neymar. Eu acho que tem coisas que, por exemplo, quando você joga bola.
Você tem alguns movimentos que o atleta faz lá da década de 70, 80, que até agora, quando eu estava até vendo o jogo, e quando ele colocou a mão no tornozelo, na panturrilha, ele colocou a mão na panturrilha, eu falei, ele teve alguma lesão ali, né? Para o massagista fez aquela massagem na beira do campo, na Neoquímica Arena, no último jogo que ele fez. Eu falei assim, ele teve uma lesão. Ele não ia fazer uma massagem para voltar a jogar ali se não tivesse nada, entendeu? Quer dizer, agora é uma pergunta que eu sempre faço para os meus amigos, assim, às vezes quando a gente tá, que eles acham que eu pego muito no pé do Neymar, né? Por exemplo, mas não, eu acho que é um dos melhores jogadores das últimas gerações que teve, né? Mas contra os fatos, você não vai ter muito argumento. Hoje, se o pessoal falar para mim aí qual foi os 3 jogos de alto desempenho que o Neymar jogou esse ano, né? Tem esse detalhe. Agora, para a Copa, eu acredito que no terceiro jogo ele vai estar apto a jogar, né? Eu acredito muito que ele vai estar apto a jogar e ajudar muito o Brasil em termos de experiência, né? Mas o treinador da seleção vai ter que ser muito inteligente para que ver aonde, que lugar que ele vai colocar o Neymar para jogar. É aí o problema, entendeu? E a gente já não tem um 9 um 9. Hoje a gente não tem um 9, tem um Endrick, mas o Endrick não faz um número 9, né? E o 9 que foi realmente não é um goleador nato que possa falar, poxa, teve uma experiência na seleção, enfim. Então ele vai ter que arrumar um jeito para o Neymar jogar, onde o Neymar não se desgaste sem a bola, né? Porque com a bola é indiscutível que ele é um dos melhores ainda que tem aí, que a qualidade dele, ele pode decidir o jogo, tal. Mas e quem está marcando ele, né? Tem esse porém também, né? Quem vai marcar o Neymar são atletas que hoje a gente fala, estão voando aí, entendeu? Não é. Ele não vai jogar contra Curitiba, não vai jogar contra Chapecoense, com todo respeito, né, aos atletas, né? Mas são jogadores também que do outro lado que tem uma história e são jogadores que andam num desempenho alto, né? Eu concordo com você. Como que não é qualquer um que vai marcar o Neymar? Você está falando da Copa e a Copa é os melhores, né? A gente tem os melhores jogadores do mundo ali. E hoje, infelizmente, por causa de várias situações, o Neymar não é mais esse cara. Mas eu também sempre vou torcer, porque eu acho que é um cara extraordinário, cara. Assim, é um cara que pode, assim, talvez num time arrumado ele pode dar um título para nós, assim. Acho que é um cara super importante para nossa seleção. Cara, vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho a gente fala mais de Copa, vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? Você passou pelo Corinthians lá em 2004, mas eu queria saber assim, como que foi esse lance de quando você viu assim, pô, cara, eu quero ser jogador de futebol. Como que surgiu isso? Conta para nós. Isso aí é é interessante, né, essa história, porque há um tempo atrás eu dei uma palestra na minha cidade, em Itapeva, que eu sou de Itapeva, né? Sobre como começou a minha história dentro do futebol. A minha história começou dentro do futebol eu com 10 anos de idade, né? Eu lembro que no Campeonato Brasileiro de 90 eu sou velho, né? Foi brasileiro de 90. E hoje eu tô com 49 anos, né? Não tenho nenhum problema de falar isso. Sou de 77. Então, no Brasileiro de 90, quando o Corinthians estava jogando contra o São Paulo, no Morumbi, eu estava jogando bola num campinho na minha cidade, né? Que eu ficava, como eu sou corintiano, né? E eu ficava nervoso e eu ia jogar futebol. Mas essa situação de como eu apareci para o futebol é que desde pequeno eu gostei de jogar futebol e também não eram os melhores jogadores do time da minha cidade. Isso eu tenho que pontuar para você, entendeu? Na verdade, eu era um atleta muito esforçado e dedicado, né? Até o pessoal fala assim, poxa, os caras me ensinou até a dar carrinho, né?
Então, eu não era bom de fazer gol, né? Porque minha carreira fala por só. Acho que eu fiz 3 gols na minha carreira só. E ainda quando eu fiz o gol, por azar do futebol, o Serginho, o zagueiro que era do São Caetano, morreu. Nesse mesmo dia que eu fiz o gol. Então, quer dizer, foi ofuscado, né? Porque só se falou na morte do Serginho, infelizmente. Mas eu comecei a jogar futebol com 13 anos, né? Eu fui para o Rio Branco de Americana com 13 anos, aonde eu comecei a minha trajetória como atleta, né? Eu fui para o juvenil, eu com 13 anos eu fui para lá. E meu tio foi bem claro quando ele falou para mim que eu fui fazer teste no Guarani, foi reprovado. Fui reprovado no Guarani, o treinador nem olhou para mim, e por incrível que pareça, depois de 10 anos eu voltei ao Guarani profissional, ele era o treinador da base, e eu conversei com ele, pô, você lembra que esse atleta, o senhor reprovou na época, tal, tal, tal? Ele falou, era eu. E eu conheci o treinador, a gente bateu um papo, virou meu amigo, enfim. E coisas do futebol, né, que vai acontecendo, o meu forte mesmo era a determinação e a dedicação que eu tinha. E assim, o foco para eu querer ser um jogador de futebol, sabe? Eu acho que isso me ajudou muito, sabe? Bacana, cara, que bacana. Porque, assim, geralmente todo moleque tem vontade, né? Assim, quer jogar futebol, né? E Sim. deixa eu. E a galera, assim, cresce com isso, né? E hoje, assim, o futebol mudou muito, né? Como que foi essa chegada no Corinthians, cara? Como que você desembarcou no Corinthians lá em 2004? Cara, eu foi o jogo. Quando eu fui pro Corinthians, eu tive um recomeço do Santo André, né? A gente fez um time bom, um time, vamos dizer assim, fez um time de jogadores tudo desacreditado, né? E aí o que aconteceu? Nesse ano, teve a Taça São Paulo que o Santo André foi muito bem, que revelou grandes jogadores. Teve o Richardson, teve o Nunes, o centroavante, teve um monte de molecada que juntou com essa experiência, que era eu, Dedimar, o Júlio César goleiro, o Sandro Gaúcho, que fez o gol do título da Copa do Brasil. E nesse campeonato a gente se destacou. O que aconteceu? Aí teve uma pré-temporada e o João Zanforlin era o meu advogado na época, né? Que eu tinha eu tive uma ação no Guarani, o João Zanforlin era o meu advogado na época e era advogado do Corinthians. E eu tinha muito contato com o Rivelino. O Rivelino era o gerente de futebol do Corinthians na época, né? E o que aconteceu? Nessa época eu tive um ano maravilhoso, espetacular eu tive esse ano, né? Com o Santo André. Que a gente foi campeão de tudo, enfim, da Série C, fomos campeão da Copa Estado, que naquela época dava vaga para a Copa do Brasil. E aí o Santo André foi campeão da Copa do Brasil no ano seguinte, em cima do Flamengo. E nessa pré-temporada, inclusive era Luiz Carlos Ferreiras, que Deus o tenha hoje, né? E o Júnior, que era o treinador do São Paulo, era o auxiliar dele. E o que aconteceu? Eu me destaquei e o Rivelino tava. O Corinthians estava numa transição de atletas, né? E naquela época foi aquele pacotão, né? Que os caras falam até hoje, que é o pacotão maldito, sei lá como é que fala aquilo lá, né? E o que aconteceu? Eu tinha 2 propostas para ir. Eu tinha uma do Internacional, do Botafogo do Rio. Não, desculpa, eu tinha 3 propostas. Eu tinha do Botafogo do Rio de Janeiro, do Inter de Porto Alegre e do Corinthians. Porra. Daí meu empresário na época falou: pô, só tem essas 3 propostas, qual que você quer ir? Eu falei: pô, você tá de brincadeira, né, cara? O Não tem coração como. falou mais alto, né? Tem O jeito. coração, infelizmente, não deveria ter falado na época, né? Mas, enfim, falou mais alto, pô, quero ir pro Corinthians. Só que o que aconteceu? O Botafogo já vinha, era um clube que era mediano, mas tinha uma equipe boa. O Internacional já era uma equipe já formada, era uma equipe boa. Eu ia chegar lá e, quer dizer, eu ia ter uma qualidade para mostrar o meu trabalho, mas eu iria ter oportunidade, que eu iria para jogar, né? No Corinthians, não. No Corinthians, eu na época, tinha o Rincon, que estava voltando para o Corinthians de novo, tinha o Fabinho, tinha o Fabrício, quer dizer, tinha vários jogadores da posição que estavam muito à minha frente, né? Já tinha uma história dentro do Corinthians.
E o Corinthians, na época, com todo respeito, e todo mundo se fala isso, até o Ronaldo falou também, era uma bagunça o Corinthians, né? Na verdade, era aquele container lá que tinha 4 chuveiros lá gelado e 2 banheiros, e era aquilo lá que era o CT do Corinthians. Hoje é o CT, um dos melhores que tem no Brasil e no mundo, né? Essa época era o treinamento lá no Parque São Jorge, né? Era o treinamento do Parque São Jorge e onde é o CT do Corinthians hoje, mas só que o CT do Corinthians hoje era revirado de cerca, enfim. E ali, para mim, a minha ida para lá, para mim, profissionalmente, é, particularmente não foi boa, né? Eu falei, mas pô, você foi pro Corinthians e tal, por que não foi boa? Porque pegou 13 jogadores, a torcida numa pressão danada, e quem jogou no Corinthians e quem conhece um pouquinho de Corinthians é uma pressão, meu amigo, é uma pressão tremenda, entendeu? E a torcida, ela é exigente, ela é chata, no bom sentido, né? Mas para se jogar e quando o time tá bem, eu acho que não tem torcida, melhor torcida que tem no Brasil disparado. E todo mundo fala isso, não é só eu. Que legal! E eu fui pesquisar e eu tinha visto uma matéria, né? Você falou do pacotão, a galera criticando e tudo mais. E quando. Deve ser muito louco, né? Porque assim, você tinha jogado por times menores, Santo André, São Caetano, estava se destacando, enfim. E aí, pum, chega no Corinthians, né? Cara, como que é quando você chega lá e vê Rincon, porque assim, você foi volante, né? Você ia disputar a posição com o Rincon, né? Sim. Então, assim, você chega lá, você vê Rincon, você vê outros jogadores ali que já estavam ali, que tinha mais nomes. É, assim, você fala assim, como caiu a ficha? Pô, agora é o meu auge. Como que é isso, cara? Cara, esses dias eu estava pensando sobre isso, Luan, sobre essa situação, né? Porque às vezes muitas pessoas me falam, pô, mas você parou de jogar futebol? Pô, você jogou no Corinthians. Pô, você tá jogando no Corinthians, hoje você você não joga mais futebol? Quer dizer, as pessoas acham, para quem não conhece, acham que futebol é eternamente, né? E futebol tem uma certa idade que você para. Mas, assim, em relação à sua pergunta, cara, foi viver um sonho, que eu só vi os caras na televisão, eu torcia pros caras, né? Eu vi o Rincon parecendo que é um extraterrestre, cara. Pô, chegava o cara, ficava olhando o cara assim, falei, cara, porra, o jeito dele. E foi um dos caras que mais me ajudou no Corinthians, que mais me deu apoio. Tanto que, essa história eu sempre conto, tanto que eu ia jogar, eu ia ser titular do Corinthians, porque o Rincon tava com problema de passaporte na época, entendeu? E a gente foi fazer uma pré-temporada extrema e eu passei toda a pré-temporada extrema pelo Juninho Fonseca, que era o treinador na época. Eu fui titular. O Fabinho era lateral, era eu e o Fabrício no meio. Só que acontecendo, faltando um dia para começar o Campeonato Paulista, foi tudo regularizado o passaporte. Eu falei, porra, eu até brinquei com ele, pô, negão, pô, você me ferrou, hein? Quando eu ia estrear no Corinthians, eu falei, não, fica tranquilo que você vai jogar. Ele falou isso para mim, sabe? E foi um dos caras que mais me apoiou, e o que mais me deu força, assim, que mais me orientou, entendeu? Mas, cara, era viver um sonho que você como corintiano, você vestindo a camisa do Corinthians. Então, você viveu, eu vivi o sonho de muitas pessoas, entendeu? De muitos moleques, de muitas pessoas que é jogar no meu time do coração e jogar, entendeu? Ver o Pacaembu lotado, você vai para o Morumbi, entendeu? Então isso é muito legal. E aí você via outros atletas ali que participavam, pô, esses caras, né, são real mesmo. Pô, parecendo que os caras eram de mentirinha, sabe? Pô, você olha lá, depois os caras conversando com você. E o detalhe é mais engraçado, né? Que eu cheguei no estacionamento, eu tinha um Corsinha parecendo um Kinder Ovo, sabe? Branquinho. Aí eu falei, os caras de Aqueles BMW. Corsinha que é duas portas, né? Pequenininho, É né? isso. Aí eu falei, o quê? Vou parar aqui nada. Os caras tudo de BMW, Mercedes, isso, aquilo, tudo. Eu parei lá no estacionamento onde os associados paravam, eu ia a pé. Porque eu falei, pô, vou parar com o meu Corsinha aqui, os caras vão me zoar, né? Que eu paro no Corsinha ali. E eu parava lá no estacionamento e vinha a pé. Daí depois eu comecei a. Aí eu ia com o Rincon, porque que acontecia?
muita gente se trocava no Parque São Jorge e treinava no CT, né? Porque o pessoal às vezes ia com o carro. E na maioria das vezes eu ia com o Rincon, que ele me dava carona, entendeu? E, assim, que bacana e que legal, assim. Eu fui buscar o time do Corinthians de 2004. Só o meio-campo desse time, só para a gente passar aqui para a galera. Rincon, Fabinho, Fabrício, Wendel e Renato Abreu. Eu sou corintiano também, lembro pouco de 2004, mas assim, olha o time, olha o meio, né? Então, pô, imagina um cara que está chegando, né? Tava lá no time pequeno, igual você falou, chega no time grande. Pô, assim, esses caras são real. Olha o que está acontecendo. Pô, tô no Corinthians. Tipo, deve ser uma loucura e assim, no mesmo tempo que é o sonho, só que vem a responsabilidade de falar, pô, mas eu também tenho potencial para jogar como titular, né? Exatamente. Exatamente. Tanto que eu cheguei eu cheguei brigando para ser titular. Na verdade, esse time aí, o Fabinho, ele foi para lateral, que o Coelho parece que não sei, tinha machucado, alguma coisa assim. O Fabinho, que jogou na lateral do São Caetano também, ele foi para a lateral e eu tava jogando no meio junto com o Fabrício, né? E aí o Renato e às vezes o Adraninho também, que chegou, que ele veio da Ponte, né, com um certo nome bom, daí veio o Piá também depois, né? Aí veio o Regis e o Renato, né? Que jogou no Bahia, enfim. O Renato Augusto, parece, Renato Augusto. Aí o que aconteceu? Mas era um time assim, tipo, o meio-campo era um time muito bom. E são jogadores que tudo fizeram uma história dentro do futebol, né? O Fabrício depois foi pro Cruzeiro, enfim, depois o Rincon, né? O Rincon foi campeão brasileiro lá, era o capitão do time. O Fabinho também foi campeão lá com o Corinthians em 2003, não me falha, 2006, acho que não falha a memória. E nesse time tinha o Gil, que estava subindo, tinha o Jô, tinha o Rosinei também, entendeu? E o Corinthians, eu dei tanto azar que eu falo pro pessoal, porque eu peguei no ano seguinte o dinheiro chegou, né? Que veio a Rix Mills, né? Veio o Tevez, daí eles foram. Eu saí, quando eu saí, inclusive quando eu saí, tem uma história bem legal, que quando eu saí, o Tite estava voltando para o Corinthians, né? O Tite estava voltando, veio a primeira passagem do Tite ali. E eu não eu tinha saído para ir para o Guarani, que eu pedi para mim sair do Guarani, porque tem um detalhe de uma história bem legal que eu conto, que todo mundo sabe, essa história da ovada que nós tomamos da Gaviões da Fiel no aeroporto. Não sei se você já ouviu, tem essa reportagem por aí, fazer uma Eu pesquisa. já, eu já ouvi falar disso aí, porque a Gaviões. Agora está até mais tranquilo, mas naquela época lá o bicho pegava ali no Corinthians. Conta para nós essa história aí, para nossa audiência. Essa história, por exemplo, a gente tinha jogado no Pacaembu, a gente tinha quase caído no Campeonato Paulista, né? E aí o que aconteceu? A gente foi jogar em Fortaleza, que era a Copa do Brasil, contra o Fortaleza. E aí o que aconteceu? A gente almoçava no Parque São Jorge e depois ia todo mundo de ônibus para o aeroporto. Legal. Eu cheguei no aeroporto, eu estava na frente, sentado do lado do Rincon. Tava o Rincon, o Fábio Costa, e o zagueiro, enfim. Tava o pessoal que era tipo assim, os intocáveis ali, que a torcida não ia mexer de jeito nenhum, né? Aí depois, o que aconteceu? Daí tava o Fabrício, que a torcida pegando no pé, o Beckham, o Beckham, sabe, o Rodrigo, que jogou no Botafogo, o lá, tava ele, que a torcida tava pegando no pé também, o Regis, o Piá, tava tudo lá atrás. O que aconteceu? O pessoal me chamou para ir lá atrás no ônibus, né? Para resenha e tal. O que aconteceu? Eu peguei e fui. Nisso, o ônibus chegou no aeroporto. O que aconteceu? Desceu todo mundo e a gente que estava lá no fundo, desceu depois. O que aconteceu? Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Chegou do nada, a Gaviões chegou do nada, dando tapa na orelha, ovada. Quer dizer que a minha camisa e a camisa da galera toda ficou tudo cheio de ovo na cabeça, tomando ovada, pé do ouvido. Eu falei, eu nunca tomei tanto pé do ouvido na minha vida, nem lá eu tomei. E eu não podia falar nada, eu ficava quieto, né? Porque se eu falava, ia apanhar mais ainda.
E a gente passou rápido pro pessoal, porque a polícia chegou, mas chegou já tarde, né? Já tinha tomado ovada, já tinha tomado pé do ouvido, quer dizer, tudo aconteceu. E a gente foi tudo para lá, tanto que é até uma história legal, porque depois eu peguei um monte dessa camisa aí, joguei num saco de lixo preto e levei pro hotel em Fortaleza. O que aconteceu? Eu mandei a mulher lavar a roupa, lavar todas as camisas, peguei para mim distribuir na minha cidade, as camisas dos caras, entendeu? Porque os caras jogaram tudo fora. Porque tava tudo cheio de ovo, fedendo, enfim. Cara, e foi uma. E eu conto isso aí com alegria. Eu conto assim, é engraçado hoje, mas na época. Eu falei, pô, na época foi. Eu passei um medo. Passei um medo, por quê? Não era só ali que eu tinha o problema, né? Que a Gaviões era a cidade inteira. Quer dizer, você não podia sair, você não podia sair de casa. Teve um episódio que eu fui com o Gil, que eu saí com o Gil e fui com o Gil, saí numa casa de show aqui em São Paulo, que Gaviões nos cercou também. Gaviões cercou, os caras vieram, ficaram bravos, enfim. E aí, depois desse dia, eu não saía muito em São Paulo, né? Eu ficava mais na minha, do treino para casa. Aí foi onde eu cheguei no meu empresário e falei que queria ir embora. Eu falei, não vou ficar aqui porque eu não estou jogando. Uma pressão danada. E você já não está jogando? Então eu falei, deixa eu ir embora. E foi onde apareceu o Guarani, que daí no Guarani eu fiz um bom ano lá e deu tudo certo. Cara, essas histórias são as melhores. E ainda aí você falou, pô, agora eu vou lavar, eu vou distribuir pra galera a camiseta, não posso jogar fora, né? Ô, Fábio, cara, assim, é, continuar falando da torcida. A torcida, claro, tem esse lado da cobrança, é Corinthians, é mais de 35 milhões de corintianos, não tem jeito. Mas, assim, o primeiro jogo seu, quando você entrou no Pacaembu, enfim, qual é a sensação, cara, de estar com aquela camisa, estádio lotado e sua estreia, assim, por exemplo? Como que é esse bastidor? Como que é se preparar para esse momento? Tem preparação para esse momento ou vai que vai? Deixa a vida me levar. Não, assim, foi uma situação assim, entre a emoção, né? A emoção de você estar conseguindo, e assim, é um filme que passa na sua vida, que é um filme que vai passando na sua vida, assim, por exemplo, assim, de você viver aquilo que você via na televisão, né? E assim, aí saber que você estava ali jogando no seu clube de coração, aquela torcida que, independente de qualquer coisa, é uma torcida empolgante, é uma torcida que não é só eu que falo, que jogou ali e tem o privilégio de ter jogado no Corinthians, porque a torcida faz a diferença mesmo. E assim, você olhar o campo, quando você está ali parado, olhando para que bancar, todo mundo gritando e todo mundo torcendo ali, e assim, eu falei, poxa, cara, que sonho, né? Aquele cara que começou lá em Timburi com quichute, na época era quichute, né? Hoje o pessoal nem conhece o que é quichute, né? Mas era tipo um tênis com um cravinho embaixo, vestindo a camisa do Corinthians, e mesmo eu narrava, vai o Fábio bater o gol do Corinthians, tal, e comemorando, sabe? E passa um filme na sua cabeça aquilo ali, de você, moleque com 5, 6 anos de idade, no colégio, vestindo a camisa do Corinthians, e você mesmo narrando o seu jogo como se você fosse jogador, entendeu? E aí você entra, depois de 15, 20 anos, você entra representando o seu clube do coração, e assim, é uma emoção, assim, que é uma emoção misturada com ansiedade, que nesse dia eu lembro que eu não dormi, na verdade, né? Eu não dormia, não comia direito, não via a hora de chegar o jogo também, e aí depois que começa o jogo, aí você vai esquecendo tudo, né? Você vai lidando com a normalidade e você vai fazendo aquilo ali que você mais gosta, mas, cara, é uma sensação de que, por exemplo, não é igual, né? Mas é uma sensação daquilo que você sonhou em ter um dia e teve, entendeu? Conquistou. Que bacana, cara. Que bacana. Cara, a torcida do Corinthians é o 12º jogador? É, é. Eu falo para você que eu já joguei vários contra vários estádios lotados, que nem a semifinal do Mineiro entre Atlético e América, quando eu fui para o América, tinha 110 mil pessoas no Mineirão.
E você não conseguia ouvir eu falando perto, não conseguia falar. A do Corinthians, ela é diferente. Ela é em todos os quesitos diferentes, nada contra, tipo, na Palmeiras, lógico que quem é palmeirense vai falar que a torcida é quem é São Paulino, mas eu já joguei em vários estádios aqui, lógico que não nesses atuais, né? Mas eu já joguei no Parque Antártica, que a torcida era 15 minutos de jogo, a torcida começava a vaiar. Eu joguei contra o Flamengo no Maracanã, eu joguei contra, enfim, mas a torcida do Corinthians é do começo ao final cantando e fazendo barulho, é empolgante, é tudo isso que o pessoal fala mesmo. Eu acho que, não sei se você já deve ter ido assistir um jogo na Arena também, e eu fui na Arena, inclusive eu fui na Arena Já fui na Arena Nova, inclusive, conhecer lá. Isso, Poxa, muito bacana. então, e lá é fantástico, a acústica é fantástica. Tanto que as pessoas falam mesmo, e até hoje falam, e quando eu estive lá, quando eu pisei no campo também, e o campo não estava cheio totalmente, mas eu já joguei contra o Corinthians no Pacaembu e já joguei a favor. Mas é assim, é diferente. Ela é diferente mesmo, é o 12º jogador, ela empurra, e detalhe, elas não te vaiam durante o jogo em nem um minuto. E é isso que é mais legal. Para o jogador é mais legal os caras falam, pô, mas como é que pode, cara? Entendeu? Não tem torcida no Brasil que compare a empolgação da torcida do Corinthians, entendeu? Que bacana. Na verdade, eu não imagino assim. Pro jogador deve ser, cara, fantástico. Assim, faz o cara dar o fôlego a mais, né? O cara tá cansado, mas se ele tiver que dar um pique para empurrar a bola para dentro do gol, ele vai, né? Porque a torcida tá gritando ali junto dele, né? A energia, cara, é uma coisa. A energia, ela contagia o negócio. E aí a torcida do Corinthians, ela tem uma energia diferente. E essa energia diferente, ela faz uma baita diferença ela faz uma baita diferença no jogo, viu, Lu? Porque o que acontece? O jogador tem momentos na partida que ele fala, pô, tá foda o negócio. O bicho tá pegando, tá, mas, pô, a torcida vai, empurra, empurra. E a torcida do Corinthians, ela tem esse poder, sabe? Ela tem esse poder de virar jogo, ela tem esse poder de erguer a equipe, entendeu? Ela tem esse poderio aí. Não porque eu sou corintiano, não, e não é porque eu tô falando por experiência, entendeu? Por mim. Mas e por mim e por alguns amigos meus que jogaram no Corinthians, que jogaram em outros clubes. Se você conversar com o Luizão mesmo, com o Luizão, ele também vai falar isso aí, como ele já falou em algumas entrevistas dele em relação à torcida do Corinthians e outros jogadores que já estiveram nos 3 clubes de São Paulo já falaram, entendeu? Porque quem veste a camisa do Corinthians sabe que é diferente, né? Vamos falar do Edilson, por exemplo. O Edilson teve no Palmeiras. O Edilson foi ídolo do Palmeiras até ele jogar no Corinthians. E hoje ele virou corintiano e não é à toa que ele virou corintiano, porque ele era do Vitória. Ele começou no Vitória da Bahia. Então, e ele não é corintiano à toa, por quê? Porque a torcida levantou, ele carregou ele no colo e ele foi ídolo também no Corinthians, entendeu? Bacana, que bacana, cara. Cara, eu quero falar um pouquinho lá de 2004. Eu quero falar um pouquinho de bastidor do Corinthians, da política. Eu ouço falar muito que quando a crise política está complicada, o time sente em campo. O jogador realmente sente em campo, cara. Por exemplo, em 2004 a gente teve também várias situações. Mas assim, o bastidor do clube, a política está pegando fogo, os caras estão brigando lá por traz esse cara, traz aquele cara, eu quero esse patrocínio, não quero. O jogador sente em campo. Você acha que tem interferência da política do clube dentro do campo? O jogador, ele, assim, vamos supor, atrasou o salário. Você acha que às vezes os caras tiram o pé? Olha, eu já tive experiência de salários atrasados, inclusive eu era capitão tô falando para entrar nesse tema que você usou em relação ao Corinthians. Eu na época, poucas pessoas sabem disso, né? Agora bastante pessoas vão ficar sabendo. Porque o que acontece? No Santo André, quando nós chegamos no Santo André, até pegando essa sua pergunta,
Aí eu vou encaixar lá no Corinthians, tá? É, quando eu cheguei no Santo André, o Santo André ele podia sustentar o jogador até setembro, tá? E aí o próprio presidente chegou um dia para nós no vestiário e falou: ó, gente, eu tenho salário até setembro, depois eu não vou poder pagar vocês. E aí, né? E a gente estava muito bem na Copa do Brasil e estava muito bem na Copa Estado de São Paulo. E nós reunimos os jogadores ali, a liderança do Santo André na época. Até hoje eu falo isso aí, que foi uma chave que a gente virou ali, que foi bem legal, porque hoje o Santo André foi no passado por causa disso. E a gente falou: ó, ou a gente vai jogar para tentar resgatar, vai tentar ganhar o dinheiro até dezembro para todo mundo passar bem, para quem tem família, para quem tem filho, para quem tem isso, aquilo, sustentar bem, e a gente vai ter que jogar por isso. E foi o que aconteceu. A gente foi até dezembro, foi campeão da Copa Estado e foi vice-campeão da Copa do Brasil. Agora, em relação ao Corinthians, na época, eu lembro que o André já tinha um nome forte ali, entendeu? Ele já mandava ali, e ali e ele ajudou muito a molecada ali, sabe? Ajudou muito a molecada a subir, a profissionalizar, o Coelho, enfim. Só que acontece, quando você pega um time como o Corinthians, aí você tem uma liderança como vai, você pega Rincon, você pega Jadson, que estava vindo, que era o zagueiro do Botafogo, pega o Fábio Costa, que estava vindo do Santos, enfim. O pessoal assim, não tira o pé, né? Não, mas é uma interferência porque você não sabe se você vai ganhar o salário pela pressão que estava, pela situação que estava o clube, entendeu? E o clube, na época, com todo respeito, estava quebrado. O Corinthians estava quebrado na época, né? O clube se sustentava pela torcida que tinha, porque a torcida que fez o Corinthians ficar grande, entendeu? Na época, porque o Corinthians não tinha dinheiro para pagar a conta de nada. Tanto que quando o Ronaldo, inclusive o Ronaldo, quando veio para o Corinthians, ele falou: cara, não dá para vir aqui tomar banho no gelado num container onde tem três canos que sai água. E era isso mesmo que aconteceu, entendeu? Então, ali, a política ela interfere no desempenho do atleta, por quê? Porque treinador, que é gente querendo dar palpite em escalação, gente querendo dar palpite em um monte de coisa, em política, empresário na época, entendeu? Porque colocava dinheiro. Então, quer dizer, tinha um monte de situações ali que envolvia que, queira ou não queira, ela influenciava ali. Agora, eu não acredito que o jogador vá tirar o pé por não estar recebendo salário, entendeu? Eu acho que isso eu não acredito, mesmo porque eu nunca tive conhecimento de nada em relação a isso. Mas que eu acho que interfere em algumas escalações, eu acho que isso interfere. Antigamente, né? Eu tô falando, né? Hoje eu já não conheço muitos bastidores do futebol, mas eu acredito que não, principalmente por causa da mídia também, de hoje. Hoje é todo celular, hoje a informação chega muito mais rápido, entendeu? Mas em termos de escalação, isso sem dúvida nenhuma, na época, influenciava demais. Cara, conta para nós assim. Você chega no Corinthians, aquele sonho, realizei meu sonho, estou aqui. E como que foi a saída, né? Tomada ovada da torcida, a torcida pressionando, a gente sabe, a torcida do Corinthians pressiona muito, invade CT, enfim, faz parte do processo de quem está ali. Quando você chega à conclusão que estava na hora de sair, como que foi essa decisão? Você chega para o empresário e fala: cara, não quero mais. Aí você falou: acabou para mim. Como que é essa decisão? Como que é tomar essa decisão? A minha decisão ali, ela é assim, quando. É por isso que eu falo que hoje eu acho que você precisa. Eu acho que hoje é tudo. Eu aconselho os mais novos atletas, é o quê? Ter a sua família perto, né? A sua família perto, saber escolher um empresário que vai gerenciar a sua carreira.
que eu acho que é muito importante ali, é para tomadas de decisões, tá? Durante a carreira. E ali, Lu, o que eu tive que fazer? Eu estava vendo que eu estava voando, estava na minha melhor fase ali. Eu estava muito bem. E eu estava melhor que os caras que estavam jogando. O Rincon estava voltando, ele estava algum tempo parado, voltando, e assim, e a torcida pegando um pouco no pé dele. Era o Rincon, né? Mas eu falei, pô, eu tenho condição de jogar. Independente se é o Rincon ou não, eu tenho condição de, né, de jogar. E uma pressão danada ali, uma pressão. Eu falei assim, cara, eu vou ter que ver minha carreira. E eu vi que o treinador também, daí mudou, aí veio o Oswaldo Oliveira, aí piorou. Porque o Oswaldo só colocou medalhão para jogar. Na dúvida, ele colocou os medalhões para jogar. Independente se os medalhões estavam mal ou não, ele colocou os medalhões para jogar, independente. E no treino, os caras, meu, o time de baixo voava. Eu falei, quer saber de uma coisa? Se eu ficar aqui no Corinthians, eu tinha contrato 2 anos no Corinthians. Eu falei assim, pô, se eu ficar aqui 2 anos, 1 ano, esse treinador não vai cair, porque ou ele vai até o final, foi até a metade do brasileiro, parece, e eu não vou jogar, eu preciso jogar. Eu quero jogar, e, pô, eu quero jogar. E eu tava novo, né? Eu falei, quero jogar. E eu falei, ó, eu falei pra minha empresa, ó, se aparecer algum clube para eu ir para jogar, eu quero ir. Você pode me arrumar, tá, é muita pressão aqui, eu não tô conseguindo, eu tô sendo cobrado, eu saio na rua, eu tô sendo cobrado como se eu estivesse jogando. E eu não acho, eu falei assim, cara, eu não vou ficar brigando com torcida, porque eu não sou louco. Os caras também não batem muito bem, entendeu? Então, e eu quero jogar, porque eu confio em mim, que se eu jogar, eu vou voltar para um grande clube depois de novo, entendeu? E, queira ou não queira, você tá no Corinthians, cara. Você tá no Corinthians, é uma baita de uma vitrine, até que é para quem não joga, entendeu? Então, quer dizer, para mim, eu tinha ido pro Corinthians, falei, cara, o patamar deu uma mudada um pouco, né? Então as coisas vão começar a mudar. E aí, o que aconteceu? Aí foi que apareceu, daí o João Santana, na época era o treinador do Guarani, eu já tinha jogado algumas vezes contra ele, ele falou, pô, o Guarani, o Guarani veio atrás de mim, falou, tô precisando do Careca, meu apelido era Careca, né, para quem não conhece, meu apelido era Careca na época, falou, pô, tô precisando de um volante, que faça o segundo volante, que sai e tal, até o Careca tá no Corinthians. Aí os caras vieram com a proposta, eu ia ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava no Corinthians. Então, quer dizer, meu, tchau, tô indo embora. Aí me despedi do pessoal e fui. Só que a sensação, eu falei, cara, poderia ser melhor. Poderia ser diferente, entendeu? Daí foi essa história que eu fui pro Guarani. Por isso que eu saí. Mas assim, a sensação do quando eu saí, eu falei, cara, eu poderia ter feito uma história mais legal aqui, entendeu? Que se eu fico depois 1 ano, se eu tenho um pouquinho mais de paciência, e é isso que a gente não sabe o que vai acontecer, que a gente não sabe o que pode acontecer, Verdade. eu tenho um pouquinho mais de consciência, eu falei, deixa eu ficar aqui. E aí era uma questão, falou, eu vou ficar quietinho, tô no Corinthians e tá tudo certo. Mas, poxa, para mim eu não estava feliz, entendeu? Eu sabia que eu não estava feliz ali e eu não estava bem também comigo, eu não estava bem, a cabeça não estava boa por ter acontecido um monte de coisa que aconteceu, entendeu? E é por isso que na época eu optei por sair, entendeu? Que bacana. Você tinha quantos anos ali naquela época, quando você estava no Corinthians? Eu tinha 24, Nossa, quer dizer, eu novo. tava no auge, No entendeu? auge. No auge. E, Saudades cara, 24, né? que bacana. Que bacana. E, assim, realmente, assim, o Corinthians, ele muda a fase, né? Tanto por bem quanto por mal, né? Eu queria te Sim, perguntar, assim, você saiu, foi para o Guarani, né? Tava chegando lá, pô, o treinador já te conhecia, então provavelmente você já foi titular. Você acha que o esquema, muitas das vezes, o esquema de jogo favorece o jogador? Porque assim, no Corinthians sim. você não tinha tanta posição, que nem o Oswaldo Oliveira. Pôs os medalhão, porque sabe que a pressão vai vir em cima, os medalhão consegue segurar a onda. Quando você chega no Guarani,
Você pega o Joel, acredito que devia já estar no futebol, mas ainda não tinha o nome que ele tinha até depois ir para o Rio, né? É, ele faz um esquema para falar, pô, eu quero o Careca para jogar aqui comigo, eu vou, não um esquema que favorece você, mas um esquema que você se sente bem para jogar. Luan, eu vou falar uma coisa para você em relação ao futebol, tá? Quando eu cheguei no Guarani, é engraçado que eu sempre falo, o Joel Santana foi um dos caras mais espetaculares que eu já conheci, mas o Joel Santana falou assim para mim: você vai jogar, você quer jogar como? Falou, ó, quero jogar volante, marco para poder ter liberdade para sair. E jogava eu e Marcos Paulo. Marcos Paulo que jogou no Cruzeiro, um volante que jogou no Cruzeiro, na seleção brasileira. Jogava eu e ele. O Paulo André era o zagueiro. Paulo André, zagueiro. O Juninho, que jogou no Atlético Paranaense depois, era o outro. Aí o lateral, não lembro qual que é. O lateral esquerdo também não lembro, não lembro. Aí no meio era o Tucho, meia, é o meia que jogou no Atlético. Sandiroche e Viola na frente. Quer dizer, era um time bom. E aí eu cheguei no Guarani, ele falou, ó, quero jogar com liberdade para jogar. E o Sidney, volante, era um volante que estava não é o auxiliar do Mano, era o Sidney que jogou lá, ele foi pro banco, eu entrei no lugar dele para jogar. E eu tava numa fase espetacular. Tanto que o melhor ano dentro do futebol meu foi ali no Guarani, esse ano que eu fui para lá. E eu comecei a arrebentar ali. Jogo bom, Curitiba, Corinthians lá, Corinthians jogando lá no Corinthians, coloquei uma bola na trave. Eu joguei muito esses jogos aí. E o que aconteceu? Só que o João Santana, cara, ele é folclórico, né? O João Santana é um cara, taticamente, cara, eu vou falar para você, não é um cara espetacular, ele não foi um dos melhores treinadores que eu trabalhei taticamente, eu vou falar bem a verdade para você. Mas é um cara... O João Santana é paizão, né? Paizão total. O Oswaldo Oliveira é paizão também, entendeu? São gente boa, sabe conversar, sabe gerenciar, gestão de pessoas, sabe? Os dois sabem fazer muito bem isso. Mas taticamente não é espetacular. Só que fazia o arroz com feijão bem feito. E é o que aconteceu. Tanto que o Guarani depois foi bem, depois um monte de troca, enfim, troca de treinadores e faltando dinheiro depois também. Caiu para a segunda divisão ali, né? Mas mesmo assim eu terminei em alta, mesmo caindo para a segunda divisão, eu terminei em alta no Guarani, né? Tanto que depois eu fui cogitado para ir para Ponte Preta na época, né? Que bacana. Agora, vamos falar um pouquinho, eu quero que você fale um pouquinho dessa transição, né? De você ser jogador e o momento que você achou que tinha que parar, que não era mais isso, foi alguma lesão, você desiludiu com o futebol. Como que foi esse momento da transição de parar, de sair dos gramados? Ó, a minha transição, por incrível que pareça, foi muito tranquila, né? Muito tranquila, muito tranquila. O que aconteceu? Eu já vinha 5 anos atrás, eu parei em 2010. Inclusive, eu parei no falecimento da minha avó, né? Que eu fui criado com os meus avós, né? Então, eu fui criado com os meus avós. Quando minha avó faleceu, eu não tive a oportunidade de ir no enterro dela, no enterro dela. E aí aconteceu. Foi aí quando eu parei. Mas vamos voltar lá no começo, que eu já falei o final para você, né? Aí que aconteceu? Quando eu fui parar de jogar futebol, 5 anos antes, eu vivia me lesionando. Me lesionando. E o que aconteceu? Depois eu comecei a ir nos clubes. Só que o que aconteceu? Na época, os clubes já estavam começando a quebrar. Não pagava salário, era 3 meses de salário, 3 meses aqui, 6 meses ali. Quer dizer, eu fiquei 1 ano gastando dinheiro do meu bolso. Com lesão, eu pagava fisioterapia. Entendeu? Hoje, um dos grandes amigos meus que eu fiz dentro do futebol, um fisioterapeuta que estava na Portuguesa, hoje está na Tailândia, o Zé, o grande amigo meu, que me ajudou muito. Eu fui para o Bahia não me pagou nada, eu fiquei 1 ano em Salvador, não me pagaram nada, e ainda eu rompi o ligamento cruzado ali,
fiz um tratamento em São Paulo. Aí depois do tratamento eu fui para a Portuguesa Santista, também não me pagou nada. Depois da Portuguesa Santista, eu voltei, fui para Inter de Limeira, catando Vence. Aí eu fui pingando, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Aí foi meio que me desgastando e o Guarani me devendo dinheiro, até hoje, né? Tá me devendo dinheiro até hoje. Aí o que aconteceu? Aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou parar de jogar futebol, já não tá me dando mais alegria. E eu já tava, meu coração também já, falei, cara, já tava, o desejo do meu coração já não era mais aquele tesão para você ir para o campo, para treinar, e já começou a doer meu joelho, meu quadril. E aí o que aconteceu? Foi onde eu fui meio que desistindo do futebol, entendeu? E aí conciliou com a morte da minha avó. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou parar. Vou parar e assim, não vou nem olhar para trás. Tanto que eu fiquei meio um pouco trauma do futebol, que eu fiquei 6 meses, mas não por que eu fiquei em depressão, não, graças a Deus nunca tive isso aí. Mas eu fiquei desgostoso do futebol. Tanto que eu nem quis mais mexer com futebol, entendeu? Diferente, depois de 6 meses, depois eu voltei, as coisas foram. Mas eu fiquei bem desanimado por causa disso. Mas assim, é uma situação, Lua, que eu acho que a maioria dos atletas eles passam. Inclusive, eu tenho muitos amigos meus aí que até hoje ficam no futebol porque não conseguem desgrudar, entendeu? Mas tem que ser uma coisa muito, mas muito bem planejada, muito. Porque a pessoa tem pessoas que hoje eu perdi muitos amigos meus aí, algumas pessoas que jogaram comigo. A gente viu a situação que hoje passou o Regis, hoje o Piá, a situação que ele vive hoje, entendeu? Então, tem pessoas que hoje vivem numa situação bem triste, bem chata, mas tem pessoas que hoje se deram muito bem. Hoje, um grande amigo que eu fiz no futebol foi o Sandiroche. Sandiroche hoje é empresário, é um cara que está muito bem, entendeu? O Marcos Senna, que hoje mora na Espanha. O Marcos Assunção, que está aqui também, que já teve uma carreira maravilhosa. São todos amigos que eu fiz dentro do futebol, entendeu? Então, que eu até hoje eu tenho contato com ele, com algumas outras pessoas que moram em Americana também, entendeu? Enfim. Mas é poucas pessoas que conseguem se erguer, entendeu? Que bacana, cara. Que bacana. E todos esses que o cara falou aí, Marcos Senna jogou muita bola, Marcos Assunção batia falta pra caramba, top demais. Cara, como que você vê o futebol hoje? Futebol brasileiro hoje? Muito mimimi, um jogador blindado de todas as maneiras, 3, 4 assessor, muito dinheiro no futebol, né? O cara fica rico jogando 2 anos. Você vê jogador do Corinthians, nada contra, mas é uma realidade, ganhando 2 milhões de reais por mês. Como que você vê o futebol hoje, cara? Falta talento ou todas essas coisas que eu falei interferem para o jogador, às vezes, não conseguir render dentro de campo? Eu acho que a tecnologia ela atrapalhou um pouquinho o futebol, entendeu? A tecnologia, não que eu falo tecnologia dentro de campo, a tecnologia, tipo, essa exposição demasiada em cima do atleta e como que eu posso falar, como é esse glamour dentro do futebol. Rede Porque se social, você né? for. Os caras toda hora, rede social e tal e tal. E assim, é uma coisa extremamente. Porque eu fiz há 8 meses atrás um curso de análise de desempenho, né? De atletas de categoria de base. Eu fiz esse análise de desempenho para ser comentarista, enfim, fazer alguma outra situação. E aí eu percebi que ali tem jogadores da base que nunca deram chute no profissional e eles ganham 120 mil reais por mês. Então, o que um cara que ganha 120 mil reais por mês, que anda com carro do ano, que nem um médico não ganha isso, nem um empresário que ganha isso, 120 mil, o que o cara ele vai querer, que ambição que ele vai querer jogar no profissional? Dizendo que ele não tem pressão nenhuma, ele final de semana ele pega o carro dele, ele sai com quem ele quer, ele faz o que ele quer, quer dizer, com 120 mil reais por mês,
que nem um... Você entendeu? Aí o cara não dá um chute no profissional. E aí o que acontece? Aí você vê o outro lado também, da mídia, aí eu acho que essa posição que é um monte de influencer, que hoje entrou no mercado e tem espaço para todo mundo, né? Que fique bem claro aqui. Eu acho que isso aí atrapalhou porque o jogador parece que é uma distância muito grande do público. E assim, e a preparação para você ser um atleta hoje profissional, ela é muito fácil. Hoje é muito fácil você ser jogador de futebol profissional. Só que o que acontece? É difícil você achar talento. Que eu estava conversando com um amigo meu hoje em relação a isso, sobre o futebol. Me fala aqui hoje, monta um time hoje para daqui 4 anos jogar a Copa do Mundo, que joga no Brasil. Do meio campo à frente, você vai ter Rafinha e Vini Júnior, que até hoje, nos clubes, eles arrebentaram. Na seleção, não teve grandes atuações. Agora, me monta o meio campo para trás. O Marquinho não joga mais. O ano que vem. Casemiro não vai jogar mais. Os 2 goleiros não vai jogar. Os 3 goleiros não vai jogar mais. O lateral direito, as laterais nossas, as 2 laterais também tá difícil. Então, quer dizer, o medo que eu... E perdeu-se por quê? Porque antigamente o maior celeiro do futebol era o interior. Era Mojimirim, você pegava Rio Branco, do Mojimirim tirou, você pega o Mojimirim, União São João de Araras, tirou Roberto Carlos. O Mojimirim tinha Rivaldo, você entendeu? Então, perdeu a essência do futebol. E aí ficou o quê? Ficou muito glamour. Ficou muito assim, as pessoas hoje não se preocupam, e hoje, lógico, o futebol ficou mais profissional, né? Ficou mais nivelado, ficou mais exigente fisicamente. Só que o que aconteceu? Perdeu-se a qualidade na formação. Na formação, entendeu? Hoje você pega um treinador, você pega uma molecada, você vai ver uma molecada hoje, a categoria de base, fazendo físico. Molecadinha de 10 anos treinando físico, fazendo academia, levantando peso, levantando isso, aquilo. Isso, e eu falo porque isso é estudado, que um atleta de 12, 13, 14 anos, ele tem que jogar bola. Ele tem que estar em contato com a bola ali. Entendeu? Hoje em dia você não precisa ter mais um ponta direita, um ponta esquerda, um meia. Entendeu? Você não tem um lateral. Entendeu? Você não faz isso mais. Então, hoje todo mundo quer ser Neymar. Mas ninguém quer ser Casemiro, entendeu? Mais. Verdade, ninguém quer ser o Tafarel, né? Nosso grande goleiro. Hoje Exato. tem alguns goleiros, mas assim, você vê, da nova geração, Hugo, você vê o Carlos Miguel, você vê o goleiro do Santos ali até, né, que pode ser um da seleção. Exato. Mas realmente o nível do nosso futebol caiu muito. Vamos pegar esse gancho que você estava falando da seleção brasileira. Cara, a gente já está chegando quase no fim aqui do nosso podcast. Cara, prazer falar com você mesmo. Top demais esse papo nosso aqui. A galera vai curtir pra caramba. Logo, logo aí nas redes aí. Mas eu queria falar com você exatamente da seleção, né? O Ancelotti já teve um trabalho para montar essa seleção, está tendo ainda, porque Neymar não sabemos como que está, o Estevão, que foi uma pena, acabou se machucando, Rodrigo, perdeu um monte de jogador, né? Mas se a gente for pensar para o próximo ciclo 2030, a situação é ainda pior. Porque assim, não vai ter lateral, o Magalhães ainda joga, mas o Marquinhos não vai jogar mais, Neymar não vai jogar mais, vai ter Vini Júnior e Rafinha. Então, assim, a sua visão para essa Copa, assim, o que aonde você acha que o Brasil vai chegar nessa Copa do Mundo? Olha, baseando na característica do nosso treinador, tá? Baseando não é um treinador que vai jogar bonito, né? Que se você pegar os times do Ancelotti, você pegar o Real Madrid não era uma transição de jogo rápida, era um time que marcava muito bem e saía, né? Saía
saía forte. E você tinha jogadores de qualidade jogando ali. Eu acredito que a nossa seleção vai ser a mesma coisa. Tanto que eu acredito que já tem vai ter uma dificuldade contra Marrocos, né? Porque eu acho que eu poderia ter pego o Marrocos na terceira jogo, porque já ia dar as duas seleções classificadas e ia ser um amistoso, né? Mas vai ter uma dificuldade muito grande contra Marrocos, eu acredito, muito, muito grande mesmo. Os outros dois jogos não, mas eu acho que os outros dois jogos servem para ele entrosar. E eu acredito que nessa situação todas aí, eu acho que vai sobrar o Endrick, vai sobrar um negócio, vai sobrar para o Endrick. Eu acho que essa 9 vai ser para ele. Eu acredito que seja para ele. Eu acho que está caindo no colo dele essa situação, entendeu? Só que a minha preocupação é que nem eu estava conversando, quando a gente estava falando há pouco atrás. Como é que vai estar Vini Júnior e Rafinha? Né? Porque até agora, eu assim, não sei se eu posso estar errado também, e os seus ouvintes vão meter o pau também, né? E aí também não tem problema nenhum também, que vai gerar mais debate. Porque eu acredito que na seleção eles não fizeram metade que fazem no Barcelona nem no Real Madrid, né? E você pega Casemiro também. O Casemiro é aquele jogo ali, tipo, é aquele jogo de raça, é aquele jogo de. Tem uma qualidade naquilo que ele faz. Tem o Bruno Guimarães, que vai jogar ali. Eu acredito que o Paquetá vai ter uma possibilidade também de jogar ali. Mas eu não vejo jogadores assim. Eu não vejo essa confiança toda para chegar entre os quatro, entendeu? Vai dar trabalho, porque é uma seleção, lógico, tem qualidade, as qualidades individuais, é uma seleção que tem uma tradição, enfim, mas eu não vejo a seleção entre os quatro hoje, falando, né? Posso queimar minha língua e ser campeã também, enfim. Mas a nossa maior esperança era o Neymar, né? Até pela qualidade, mas também é outro quebra-cabeça também que vai ter em cima dele, porque onde o Neymar vai jogar, né? Aonde que ele vai, aonde que ele pode se encaixar ali para que ele não tenha tanto desgaste físico sem a bola, para ele poder render o que todos nós sabemos que com a bola é um dos melhores mesmo. Entendeu? Não tem, é indiscutível isso. Mas e aí, vai jogar onde? Então, vai vir sofrimento. Eu também acho que vai ser sofrido e concordo com você. Não coloco o Brasil entre as quatro seleções. Coloco França, Argentina, que é atual campeão, mas o time já envelheceu. Mas França, Argentina, Espanha, Portugal, né? Portugal, Espanha e o Brasil segunda prateleira. Colocaria o Brasil, Inglaterra, Holanda e talvez Croácia, alguma outra seleção ali. Mas primeira prateleira, para mim, não vejo o Brasil. O que você achou do Brasil trazer um italiano para comandar a seleção brasileira? É, é preocupante, né? Porque a gente está aqui falando de safras, de jogadores, mas também, se você for analisar bem, de treinadores, a gente não tá bem, né? Não tá bem porque o que acontece? Sempre são os mesmos que estão aí no mercado faz muito tempo. Você não vê um nome hoje, me fale 3 nomes hoje de treinador hoje no Brasil, jovens. E hoje que surgindo, né? Jovens hoje no Brasil, né? É um ciclo meio que fechado ali, né? Que eles vão rodando. Você viu o Dorival vai rodando aqui, rodando ali, voltando para São Paulo, você entendeu? E agora, é meio que um tapa na cara do futebol brasileiro, né? Mas assim, não estou falando da qualidade como treinador, tá? Eu estou falando que eu acredito que teriam bons nomes aqui, só que é aquilo que eu falo, o povo brasileiro já não tem muita paciência com os treinadores do Brasil, entendeu? Cara, E show de assim, bola. Pode completar, pode completar. até para finalizar, eu acho que a diferença entre esse treinador que chegou agora aqui é mais a situação de, por exemplo, ele não tem rabo preso com ninguém, tá? Porque eu acredito que se fosse um brasileiro nessa convocação, não teria esse show de ilusionismo que nem teve com o Neymar, por exemplo.
Todo mundo sabia que o Neymar ia estar na Copa se tivesse um treinador brasileiro ali. Nem que estivesse machucado, ia machucado, ia isso, aquilo. Eu acredito, e tem informações de algumas pessoas que são meus amigos aí, que têm contato, que ele entrou para a Copa na hora do almoço, no dia da convocação. Porque ele não estava convocado, ele não ia ser convocado. Mas foi convocado porque teve uma pressãozinha para ele poder ir, entendeu? E eu acredito que fez certo, eu acho que está certo. Tem que levar o homem mesmo. É o último ano dele. E se ele não leva, o Brasil dificilmente vai ser campeão. E se não leva, se não fosse campeão, o legado para o segundo ano dele, de contrato dele não teria, porque a imprensa brasileira e a torcida ia meter o pau nele até o último minuto se ele não levasse o Neymar. É o que aconteceu com o Romário. Concordo. Você entendeu? Era a mesma história. Só que naquela hora, eles tinham a nossa seleção deu uma costa quente pro Felipão, né? Essa não dá, entendeu? Mas é isso aí. Cara, show de bola. Prazer ter você aqui no nosso Giro Copa. Agradecer a galera também. Estamos chegando no YouTube, já passamos de 2.000 visualizações aí. Lá no Instagram, mais de 8.000 visualizações. Então, agradecer a galera de casa, agradecer a galera que está apoiando a gente aqui, né? Para fazer esse programa aqui também, Hop Hari, Terma São Pedro, Today Presentes também, muito obrigado. E para finalizar aqui, queria que você que você lembrasse de uma Copa especial que você lembra aí na sua cabeça. E se você tiver uma resenha aí que você não contou ainda, que quando você já pensa, você já começa a dar risada, conta aí para nós, para a gente finalizar o Giro Copa de hoje. Bom, eu queria deixar um abraço pro pessoal de Jundiaí, eu tenho muitos amigos aí em Jundiaí também. Pra galera toda aí, minha filha que tá assistindo também, pra Juju, beijo pra ela. Eu acho que eu tenho umas histórias boas dentro do futebol com o Ferreira, né, Luiz Carlos Ferreira, que essa é engraçado, né, porque ele falava que eu era o jogador do Presidente, que teve um jogo que a gente foi jogar em Rio Preto, a gente tava num recreativo, e fazendo um recreativo, eu comecei a fazer gelo no joelho e tal, ele virou para mim e falou assim, você tá machucado, você tá bem para jogar? Eu falei, não, tô, professor, tal, e eu achando que ele tava preocupado comigo, né? E aí ele falou, não, é porque eu tô louco para tirar você do time, eu tô louco para você se machucar e ficar uma semana parado para te colocar mais no time. Mas, pô, a gente sabia que o Ferreira era um cara folclórico, né? E, assim, de histórias, a gente tem bastante histórias aqui para contar. Eu acho que foi bem legal essa nossa conversa aqui. Eu acho que precisava de um pouquinho mais estender esse podcast um dia para a gente contar, e quem sabe em outra oportunidade. Mas foi um prazer aí tá batendo um papo com você, contando um pouquinho da história, do futebol, né? E a gente espera aí que você tenha sucesso pela maneira como você conduz aí. Já fiquei sabendo coisas boas do canal. Estou seguindo o canal também. Então, um grande abraço, parabéns, Luan, pelo seu trabalho aí com o futebol, com o esporte em si, né? Porque não é só futebol, né? Eu vi que tem mais outros esportes que você traz aqui para divulgar, e isso é muito importante para o esporte. E é assim que começa, né? Quem sabe você não está no nível aí, daqui uns 2 anos da Gazeta TV, você me chama para ser comentarista. Vambora, né? Temos que trabalhar e sonhar, né? Cara, obrigado, prazerzaço aí também. Agradecer Graziella também, que fez a ponte aí entre eu e você, uma amiga sua aí de longa data também. Cara, com certeza, mais para frente vamos marcar um outro para a gente resenhar mais aí. E é isso, Giro Copa, fala de Copa do Mundo, agora estamos chegando, 2 dias para a Copa do Mundo, mas também traz o pessoal do motocross, quer trazer o pessoal do tênis, quer fazer uma resenha do esporte, conversar, dar espaço para a galera. Acho que o Giro Copa é isso. E obrigado aí de coração mesmo. E vamos embora, vamos torcer pelo Brasil, vamos sofrer. Somos corintianos, estamos acostumados a sofrer. E vamos ver o que vai dar. Vamos sofrer. Obrigado. Até a próxima. Valeu, Fábio. Tchau, abraço, gente. Valeu, tchau.